Plano de negócio. Plano de negócio, empreendedorismo, dois temas que são super polêmicos hoje, tem muita discussão sobre isso. E, na verdade, é uma discussão que muitas vezes ela não faz tanto sentido, né? Quando a gente estuda plano de negócio, a gente percebe que na breve história do empreendedorismo no Brasil, muita gente defendeu que você, empreendedor, precisaria escrever um plano de negócio logo de cara. E agora a gente tem uma outra corrente que fala que não, né? Queime o seu plano de negócio, jogue o seu plano de negócio, não presta para nada. Tem duas correntes muito fortes aí que ficam trombando o tempo todo. O que a gente tem que refletir, na verdade? O empreendedor precisa escrever um plano de negócio? A resposta é depende. E para entender esse depende, você tem que entender o que é plano de negócio. Porque existe muita discussão e acho que pouco entendimento a respeito disso. Quando a gente vai estudar a história do plano de negócio, primeiro, a palavra plano, ela vem do latim planum, que significa basicamente, o que é um plano? Plano é uma superfície lisa. E, muito antigamente, as pessoas explicavam o que tinha que ser feito no plano, no chão, o que tinha que ser feito. Então, o plano é uma superfície lisa, onde você explica para você mesmo ou para uma outra pessoa o que tem que ser feito. Então você tem alguns planos que deram muito certo. Uma receita de bolo é um plano. Você pega lá a receita de bolo, sai lá a comida do outro lado, né? Uma planta de arquitetura ou de engenharia é um plano. Você explica para uma outra pessoa como que a ponte vai ser construída, como é que a casa vai ser construída. Então uma receita de bolo e uma planta de engenharia, né, uma planta baixa, né, de arquitetura, são exemplos de plano. E isso foi adaptado para negócios. Então, no final da década de 50, no período pós-guerra nos Estados Unidos, alguns professores de administração, como as empresas elas tinham crescido demais, elas precisavam de uma ferramenta que ajudasse a toda a organização a se comportar da mesma forma, a atingir os objetivos imaginados pela alta direção. Então, no final da década de 50, a gente tem a criação do que passou a ser chamado de business plan, que em português foi traduzido erroneamente como plano de negócios, quando na verdade deveria ser traduzido como plano de negócio ou plano do negócio. E basicamente o plano de negócio ou plano do negócio foi criado pensando na grande empresa. Quando a gente teve, principalmente no final da década de 90, começo dos anos 2000, o primeiro boom de internet, começou a se defender que as empresas precisariam ter um plano de negócio. E a receita que foi utilizada era aquela mesma receita que foi criada na década de 50 e depois difundida a partir da década de 60, que era aquele plano de negócio para uma grande empresa. E hoje, quando as pessoas criticam o plano de negócio, na verdade estão criticando essa abordagem de grande empresa ajustada para um negócio nascente ou para uma pequena empresa. Então, essa é uma breve história aí do plano de negócio que foi criado para grande empresa. Por outro lado, todas as principais abordagens que a gente tem de planejamento hoje, no final, elas geram planos, né? A gente tem uma abordagem que é muito boa, chamada Business Model Canvas. No fundo é um plano, né, que você explica o que vai ser feito. Então, o Business Model Canvas, ele é um plano de negócio. Mas ele não é o plano de negócio tradicional que foi criado na década de 50. Então, o empreendedor precisa escrever um plano de negócio quando ele vai montar um negócio. Aí eu volto no depende. Por que depende? Você tem algumas situações que ele obrigatoriamente vai ter que escrever um plano de negócio. Quando isso acontece? Quando ele vai principalmente buscar dinheiro de algum investidor. Alguns investidores, e aí eu estou incluindo também algumas fontes de recursos governamentais, eles exigem o envio de um plano de negócio. E aí, se vira, você querendo ou não escrever um plano de negócio, você vai ter que escrever um plano de negócio, porque no processo de avaliação, você vai ter que escrever um plano de negócio. Para aquele empreendedor que não está pensando em buscar um investidor, não está buscando um recurso do BNDES, da FINEP, do CNPq ou da FAPESP, né, que exige algo parecido com um plano de negócio, ele precisa escrever um plano de negócio? A resposta é sim. Mas ele precisa escrever um plano de negócio tradicional? Aí depende. Depende por quê? Se o negócio ele exigir muito investimento, o que é muito investimento? Muito investimento vai depender muito da pessoa.
Para algumas pessoas, muito investimento é R$ 5.000, R$ 10.000. Para outras pessoas, muito investimento é 1 milhão, 1,5 milhão, 5 milhões. Então, esse muito investimento vai depender muito de pessoa para pessoa. Mas se vai exigir muito investimento que, de uma certa forma, pode prejudicar muito a pessoa, é importante que ela faça um planejamento, né? O plano de negócio tradicional pode ajudar a ela a entender um pouco mais do mercado, evitar alguns erros. Então, se você vai montar um negócio que vai exigir muito investimento, pense em escrever um plano de negócio tradicional. Isso pode te ajudar a planejar melhor o negócio, né? Você vai montar um negócio que exige pouco investimento. Então, aí tem uma outra abordagem, que funciona muito para negócios mais digitais, esses negócios de internet, que exige, de uma certa forma, mais investimento em tempo do que investimento em dinheiro, propriamente dito, né? É claro que tempo é dinheiro para algumas pessoas, mas algumas pessoas têm muito tempo e podem utilizar esse tempo. Para essa abordagem de negócios mais digitais, de negócios mais inovadores, hoje a gente tem abordagens que vai um pouco contra a lógica de você escrever um plano de negócio tradicional. Tem uma abordagem que eu também gosto, chamado Customer Development, que é defendido por um professor da Universidade de Stanford, chamado Steve Blank, que para abordagens de negócios muito mais inovadores, que exigem menos investimento, você tem a lógica do Customer Development. Eu vou colocar o link sobre essa técnica. E no Customer Development, você vai testando, você cria um protótipo, valida esse protótipo. Se o protótipo não for validado, você faz um movimento que no Brasil passou a ser chamado de pivotar. Você pivota e você testa um novo protótipo. Depois você tenta, de uma certa forma, validar esse protótipo em um modelo de negócio. E aí a técnica do Business Model Canvas pode ser muito útil para isso. Eu também vou colocar um link para você aprender um pouco mais sobre essa técnica do Business Model Canvas. Então, nessa lógica do Customer Development e do Business Model Canvas, você consegue criar um negócio, não escrevendo um plano de negócio tradicional, mas você vai validando cada etapa. E tudo isso está sendo hoje defendido por um movimento chamado Lean Startup, que também vou colocar mais conteúdo sobre Lean Startup, que você consegue criar um negócio interagindo e iteragindo, você vai criando pontos de validação com o seu cliente enquanto você cria um negócio. Então você tem hoje duas formas de planejar um novo negócio. Um de um jeito mais tradicional, escrevendo um plano de negócio tradicional. Outro de um jeito mais interativo, que você vai validando passo a passo, que é defendido pelos defensores do Lean Startup, Business Model Canvas e Customer Development. Vou colocar informações dessas duas técnicas aqui para vocês embaixo no descritivo desse vídeo.